Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer a tão prometida review do Peugeot 207. Esse aqui é o meu Peugeot 207, estou aqui do lado de dentro do carro, vou dar um vídeo para vocês, tá? Só mostrando mais ou menos aqui a aparência do Peugeot. Bom, o que eu tenho para falar desse carro que talvez possa ajudar alguém a decidir a compra, tá? Como eu disse, esse meu canal é para te comentar sobre vários aspectos que possam ser interessantes ou ajudar alguém de alguma forma. Eu comprei esse carro, ele é modelo 2010/2011. Eu já rodei 4.000 quilômetros nesse carro, do tempo que eu comprei, aproximadamente 4 meses, uma média de 1.000 quilômetros a cada mês, eu uso diariamente para o trabalho. E é um carro muito bom. Ele tem uma coisa que me conquistou no modelo, quando eu fui comprar o carro. Eu tinha um Fiat Uno antes, mais antigo, e eu queria um carro um pouco mais confortável, mas o Uno que eu tava já estava menos econômico do que ele costuma ser, porque já estava bem antigo. É um carro que me chamou a atenção pela beleza. Eu acho um carro muito bonito, eu acho o design dele, esses acabamentos, tirando essa parte aqui de pano, que é um pano que qualquer coisa que você passa ele deixa fuligem ou pedaços igual essas marquinhas esses pedacinhos de pano ou mesmo fuligem, tá? Mas a parte de plástico dele é muito bem acabada. O volante tem uma pegada muito boa. O painel, eu adoro essa cor laranja do painel, eu acho bem bonito. Eu até deixei aceso para mostrar para vocês. Já falo um pouquinho. Ele tem um semi-computador de bordo, esse é um modelo básico, tá? Então ele mostra quando eu abro uma porta. Eu sempre programo as coisas em inglês, então tá falando que a porta da frente esquerda está aberta. Fecha a porta, acabou. Toda vez que eu abro, eu programo aqui em cima para luz ela acesa ou no médio, e se você colocar no primeiro, toda vez que você abre a porta ou você desliga o carro, a luz acende, tá? Então ele tem esse semi-computadorzinho de bordo que ajuda bastante. O acabamento, voltando novamente, todo em plástico, fácil de limpar. Às vezes eu passo um silicone. O volante que eu tô falando é muito bom, tem essa logomarcazinha da Peugeot, esse leãozinho que eu acho lindo. Adoro coisas que tem leão, então uma simbologia bastante representativa pra mim. O volante dele aqui do lado tem uma maçanetazinha, tem um regulador que você pode ajustar a altura do volante, você pode colocar mais para baixo ou mais para cima. Tô com uma mão só fazendo isso aqui agora, mas eu gosto de deixar mais ou menos nessa altura, que não é nem embaixo nem em cima, é mediana. Você vem aqui na maçanetinha e trava. Ele veio com esse sonzinho básico da Positron, quebra um galho, tem Bluetooth, tem entrada para MP3, que eu gosto. Aqui a gente tem um porta-objetos, eu coloco MP3, coloco moeda para dar nos estacionamentos. Tem um outro local de armazenamento. O porta-luva é bem espaçoso. Ele cabe bastante coisa. Tem porta-copo no porta-luva também. Além de que tem esse espacinho aqui também que ajuda bastante. Eu vou até deixar filmando assim desse jeito, que eu acho que a filmagem fica melhor, né, para quem tá assistindo. Bom, pessoal, eu queria falar as coisas boas desse carro. Ele não esquenta muito. Eu acabei de desligar, rodei bastante com ele. O máximo que ele chega mais ou menos aqui no 90, e no máximo nesse primeiro pauzinho após o 90 ele já arma, né, o sistema de refrigeramento. Eu só uso aditivo nesse carro, não uso água. Esses carros importados, né, se bem que a gente não pode falar que a Peugeot é importada, porque já é fabricada no Brasil, assim como os modelos da Citroën e da Renault também. Mas enfim, eu só uso aditivo nesse carro. E ele faz uma média, ele fica oscilando entre 12,5 a 14 km por litro aqui dentro da cidade de Brasília, tá? É a média de consumo que eu tenho nesse carro. Então, Brasília, para quem não conhece, é uma cidade que é bastante plana a maior parte do tempo, mas tem engarrafamento igual toda grande cidade, e a gente às vezes gasta horas no trânsito para sair de um lugar ou para o outro. Por exemplo, eu trabalho na Asa Norte, na UNB, e gasto uma infinidade, às vezes, dependendo do trânsito, para chegar na Asa Sul, que é onde eu moro. Então é uma distância de 15 quilômetros mais ou menos, que às vezes, dependendo do engarrafamento, a gente força bastante o carro, tá? Então isso é importante de ser comentado, porque eu já vou chegar então falando de um ponto péssimo desse modelo aqui. Quando eu comprei, eu tinha visto várias reviews, inclusive tem um canal que chama Meu Maravilhoso Peugeot. O cara faz bastante elogio ao Peugeot,
Fiquei bem encantada e tudo que ele fala de bom realmente a Peugeot tem. Mas eu também vi umas reviews falando que esse modelo 207, particularmente, ele tem um sério problema na junta do cabeçote. E de fato esse carro tem um sério problema na junta de cabeçote. Na primeira semana que eu peguei ele, eu vi uma passagem de óleo para o líquido de arrefecimento para o aditivo. Estava contaminando o aditivo e imediatamente teve que mandar isso ser corrigido. Todas as juntas desse modelo até hoje, que de pessoas que ficaram um bom tempo com esse carro, ou já rodaram mais de 40 mil com esse carro, ela acaba dando um problema dessa passagem. A junta dá uma passagem, ela queima, derrete um pedaço, e geralmente é o mesmo cantinho. Em alguns casos, se o aquecer muito, se a contaminação for muito grande, você tem que planar o cabeçote e não basta só trocar a junta. No meu caso foi muito simples. Eu pesquisei, vi que tinha esse problema, identifiquei o problema, pesquisei qual era a melhor junta, dentro das reviews que eu assisti. A melhor junta de cabeçote é da Sabó, que é a mesma que a Fiat costuma usar nos carros, tá? Dela. Então eu comprei uma junta da Sabó, que custou menos que R$150, que eu me lembro aqui agora, não lembro de cabeça, enfim, mas não foi caro. E simplesmente trocou a junta do cabeçote, não precisou planar, porque ele não tinha tido superaquecimento, nem tinha saído, né, do eixo, nem nada, não precisava planar. Acertar a junta, tá? Foi só a troca da junta do cabeçote. Isso foi na primeira semana que eu peguei. Já tem 4 meses e meio que eu tô com ele. Nunca mais teve nada. Ele costuma fazer de 12,5 a 14, como eu havia dito pra vocês. Eu não testei na estrada ainda. É bem provável que esse rendimento na estrada vai ser muito melhor. Eu ainda não tive oportunidade de viajar com ele, mas estou programando uma viagem para visitar minha família em Minas Gerais. Saí aqui de Brasília e vou dirigindo de carro. O volante, a direção é bem leve. Meu carro não é direção hidráulica nem elétrica, ele é direção mecânica, esse modelo que eu peguei. E eu não acho pesado, eu dirijo de boa, movimento, consigo rodar, eu acho não é nenhum fardo para mim dirigir esse carro, então não acho a direção dele pesada. Para um modelo básico, tá? Esse carro ele é um motor 1.4, se eu não me engano são 95 cavalos nessa versão. E ele desenvolve muito bem. É um carro que eu já tinha ouvido falar isso em uma review também. Ele tem um torque mais alto. O que é isso, Fabiana? É um carro que você começa a acelerar. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou falar uma coisa antes. Ele tem o pedal de embreagem dele é muito alto. Se vocês conseguem ver aí. Eu acho. Vou tentar colocar assim. Eu acho a embreagem dele meio alta. Pra quem tá saindo do Uno, eu acho que a embreagem dele ela é até desnivelada aqui, ó. Aqui é o freio, né? A embreagem dele é mais alta. Mas eu já acostumei, tá? Eu já acostumei com essa embreagem alta. Hoje eu regulo, faço um controle de embreagem muito bem nele, ele funciona. Mas apanhei um pouquinho. A questão do torque é que ele é um carro, pessoal, que você começa a acelerar com ele, ele chega a cantar. No início eu cantava muito pneu quando eu arrancava com ele. Era bem engraçado, as pessoas às vezes achavam que eu tava chamando pra um racha, mas eu tava me acostumando, na verdade, com o carro. Ele é um carro, pessoal, que à medida que você vai acelerando, quando ele está em alta rotação, em alta velocidade, ele costuma dar mais de si ainda. Aí que ele desenvolve melhor. Então a gente costuma dizer que ele tem um torque mais alto. Ele responde muito bem nisso. Às vezes você começa a acelerar, acha que ele está indo um pouco forçando o motor, mas na hora que ele vai de uma vez. O outro problema que eu tive quando eu peguei esse carro também, que estava num Fiat Uno e troquei para esse Peugeot, é que às vezes eu me esquecia eu levei um tempo para entender que o torque dele era alto, e eu chegava a fazer uma curva acelerando, saía, arrancava e entrava numa curva, e às vezes eu dava uma patinada no meio da curva e eu não entendia. É porque ele começava a desenvolver muito rápido, eu não conseguia às vezes segurar. Eu tinha que de fato segurar a direção, porque ele começava a dar uma patinada devido à força do desenvolvimento do motor num torque, numa velocidade à medida que você for desenvolvendo, acelerando mais o carro. O meu consumo eu acho que está bastante relacionado também com os quantos-giros. Eu costumo sempre trocar de marcha quando vai aproximando dos 3.000 giros, tá? É uma coisa que eu observei que outras pessoas comentavam, e quando vai chegando aqui perto dos 3.000 giros, um pouquinho mais, eu já faço a troca de marcha. Eu sempre tento rodar em baixa rotação, abaixo de 3.000 giros. E aí eu consigo essa economia de 14 km por litro. E a gasolina tá pela hora da morte, a gente sabe. Uma outra coisa que me falaram é que esses modelos da Peugeot têm problema de suspensão. Eu vi uma outra review falando que entre 206 e 207 essa suspensão melhorou bastante. No 207 eu não tive nenhum problema. Deus queira que não tenha nenhum até o dia de eu vender esse carro novamente. Eu vou ficar com ele pelo menos mais um ano e meio, 2, acredito eu. O custo-benefício desse carro é fantástico, pelo que ele oferece, pelo acabamento, pela beleza, pelo design. Os retrovisores de fora do carro são bem
são grandes, né, te dão espaço, o controle do retrovisor aqui dentro não é elétrico, mas é muito fácil de manusear, de mexer no retrovisor dele. Então, assim, é bem tranquilo. Então, dentro do custo-benefício que eu queria, estava disposta a pagar, não existia um modelo melhor do que esse, tá? Ele é um carro que é ruim para quem vende, eu vou até passar por essa experiência, mais à frente não sei como vai ser. Ele é um carro que desvaloriza muito, a pós-venda dele é um pouco fraca, então ele desvaloriza com uma certa facilidade. Então, por conta disso, eu consegui pegar esse carro por um preço bem inferior a carros do mesmo ano, com a mesma configuração que ele tinha. Então, eu paguei um preço bem inferior, bem abaixo do que, comparando esses outros carros que oferecem o que ele oferece. Eu tinha feito uma comparação com um Gol, por exemplo, um Gol na mesma configuração dele, era muito mais caro. E eu, particularmente, não gosto de Gol. Não sei se um dia eu teria um Gol. É opinião pessoal, cada um tem a sua. A minha é que eu não gosto de Gol, tá? Eu acho o Gol um design pobre dentro e eu sou apegada a essas coisas. Infelizmente, não é o principal do carro. A gente olha mecânica, motor, segurança. É uma questão de segurança também falar desse carro, que é uma coisa que eu notei que ele é muito bom. Mas eu confesso para você que se eu tiver 2 carros com mesma configuração, mesmo nível de motor, mesmo que me ofereçam a mesma coisa na parte de mecânica, vamos falar de informática, hardware e software, né? Eles têm o mesmo hardware, mas o software ou o design gráfico dele for mais bonito, eu pego o que tem o melhor acabamento. E foi o que aconteceu com o Peugeot. Eu fiquei na dúvida entre Peugeot, outros carros que eu olhei, Gol, Palio, enfim. E custo-benefício também, que o Peugeot saía mais em conta. Eu peguei o Peugeot porque eu achei o Peugeot mais bonito. Eu acho o farol dele lindo. Ele parece até... O nome desse carro meu atual é Aslan, tá? A gente chama ele de Aslan, até o leãozinho aqui, que é o Aslan das Crônicas de Nárnia. E a gente até brinca que ele tem uma carinha também daquele dragãozinho do Como Treinar o Meu Dragão, a Fúria da Noite. Então eu falo que de noite ele vira o Fúria da Noite, porque a carinha dele tem aqueles olhão, né? Os olhos do Peugeot, quem já viu o Peugeot 207 sabe o que eu tô falando. Os faróis da frente dele são bem bonitos, assim, são destacados, né? Talvez eu até leve lá fora pra fazer. O meu carro é preto, é todo pretinho. O ruim disso é que qualquer arranhão ou sujeira aparece com maior frequência. Mas isso não é nenhum empecilho. Deixa eu virar aqui esse volante, que eu vou mostrar um pouquinho do painel. Questão de segurança que eu falei. Esse carro em curvas, ele é muito bom. Ele tem uma aderência muito boa. O pneu dele é aro 15, tá? A roda dele, né? Então a gente usa um pneu de aro 15. 175, se eu não me engano, é aro 15, 175. E ele é um pouquinho mais baixo. E ele tem uma boa aderência ao chão. Então eu faço às vezes, eu não sou de correr, eu gosto de andar igual senhorinha na velocidade da via, mas tem pistas que a gente consegue desenvolver melhor o carro, né? Então, às vezes que eu desenvolvi melhor o carro e que eu estava em curva, eu fiz a curva em alta velocidade, uma velocidade que eu estava, não precisei reduzir para fazer a curva. Não estou falando curva 200 nem 180 por hora, estou falando uma curva que você faz a 90, enfim, 80 por hora, e eu não precisei reduzir para fazer curvas curtas. Não estou falando curvas longas, nem incentivando ninguém a fazer besteira, tá? Então, deixo bem claro isso aí. Mas as curvas que eu precisei fazer, ele tem uma boa aderência ao chão, ele não parece ser um carro seguro para fazer curvas. O painel dele é bem simples, eu vou tentar mexer aqui. Esse botão, se você apertar quando a chave tá... Deixa eu desligar. Desliguei o painel. Opa, tira a chave. Aqui. Você desliga ele até zero os contadores ali de cima, você liga e ele acende a luzinha, tá? Aqui já tá essa chavinha que mostra, essa chavinha que apareceu ali no início, deixa eu girar de novo pra vocês verem. Essa chavinha com 5.900 ali, isso mostra que eu já rodei, a cada 10.000 quilômetros você tem que fazer revisão do carro, troca de óleo e tudo mais. Eu troquei o óleo, né, na verdade, 4.100 quilômetros atrás. Então, quando completa 10.000, ele te avisa que você precisa fazer aquela chavinha de manutenção, ela fica piscando ali e te avisa que você precisa fazer uma nova revisão, que já bateu 10.000 km, tá? Esse carro já tá com 85.000, um pouquinho mais rodado. E esse botãozinho aqui, quando o carro tá ligado, você consegue zerar, é assim que eu marco, faço a quilometragem de gasolina. Vou até mostrar pra você, se você apertar, ele vai piscar. Você segura, ele zera. Aí toda vez que eu abasteço, eu encho o tanque, aí eu zero e vejo mais ou menos quanto que eu rodei e faço o cálculo. Ele não faz o cálculo para você, ele não tem esse computador de bordo para isso. Uma outra coisa que eu acho bastante legal aqui no painel desse carro é que você pode escolher o brilho do painel, se você quer mais claro. Eu gosto de deixar no máximo, eu gosto desse laranja, eu acho bem bonito. Desculpa, apagou. Deixa eu girar aqui.
Opa! Aqui de novo.